Botando meu louvor, ouvindo meu louvor como sempre. Aí, não sei, uma frase que o pai sempre falou aqui quando a gente termina algum louvor, quando a gente termina uma oração. Que é, não fala para cima, a gente fala, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Está no Salmo 126, versículo 3. E queria falar que Deus, na minha vida, ajudou muito esse ano, né? Esse ano passado, que minha mãe sabe, né, as coisas difíceis que eu passei e os problemas de saúde que eu tinha. Mas nunca cheguei pro meu pai nem pro minha avó falar essas coisas e eu tô aqui, né? Eu tô aqui agora indo pra igreja, um servo de Deus e queria falar esse versículo pra vocês, que não sei, eu tava cantando no banheiro e Deus tocou no meu coração e falar que é isso, que Deus é bom o tempo todo e que é muito bom a gente buscar Ele cada dia mais e é isso que eu vou falar. Eu gosto. Fica aqui com a Bíblia. Nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estarmos vivendo já o 23º ano do Leandro. E hoje ele completou mais desse ano e ele tem agradecido a Deus pela sua existência. E ele mudou bastante o modo de ser, o modo de brincar até. Existe um corinho há muito tempo que eu conheço que uma boa amizade é bom conservar. E no final desse coro, aqui, um corinho praticamente quase que popular, disse: se uma boa amizade você tem, é para louvar a Deus, porque a amizade é um bem. Eu acho muito bonito quando as pessoas sabem cultivar a amizade, né? As pessoas gostam de ter pessoas em torno e gostam que as pessoas se sintam bem quando estão em torno de si. Eu acredito que isso o Leandro está acontecendo com ele e também os seus amigos e amigas, adolescentes como ele. E nós também, os adultos que somos, temos muito prazer em ter essa juventude ao redor de nós. Eu estava conversando certa vez com meu irmão, mais novo que eu, e ele estava fazendo um curso, em que nesse curso ele disse que tinha muitos jovens, porque ele fez uns 3 ou 4 cursos pelo Senai, Senac, e levou para profissionais. E ele estava dizendo que estava fazendo mais um, não sei se eu lembro, não é para abrir ali, ó. David, abre ali. Eu acho que eu Sou jovem. acho que eu jogo. Então, ele estava dizendo que é muito bom ter, então, esses jovens. Eu fui fazer faculdade também, bem mais antigo, eu já era há pouco tempo isso, e os jovens de lá me ajudaram muito. Os jovens, adolescentes, praticamente com 19, 20 anos, me ajudaram muito mesmo no meu curso, foi de 4 anos. E de maneiras que Deus me deu a oportunidade, pela convivência que tinha, além de ajudar e ser ajudado, eu já tinha um curso bacharel em teologia, então ajudei muitas pessoas e fui ajudado também por muitas pessoas que viveram ao meu redor, né? Ou seja, dá-me a impressão que essa amizade ela é uma via de mão dupla, em que você se dá e recebe. E eu acredito que entre os jovens acontece muito isso. A vida deles, esse modo de agir, esse modo de falar, o linguajar que às vezes as pessoas mais adultas não conhecem, mas é uma via de mão dupla. Eles recebem ensinamentos e dão ensinamentos. E as coisas que são descartáveis, naturalmente, também eles descartam
com o seu modo de viver, com o seu modo de agir. E no passado, tem um salmista que escreveu o Salmo 116, eu vou ler todo. Ele deixa bons ensinamentos. Um desses ensinamentos, eu acredito eu, que o salmista estava vivendo mais ou menos isso, porque ele já tinha passado essa fase da juventude, mas ele olhava para trás e via naturalmente que a sua vida tinha mudado por vários viés, e ele, naquele momento, ele estava dizendo: eu amo o Senhor. Não disse que era desde a mocidade, mas como seria a vida, por exemplo, dos salmistas, seja ele Davi, Asaf, outros servos de Deus do passado, eles serviram a Deus desde a sua meninice ou da sua idade de juventude. E isso fez com que se agradassem muito a Deus, o seu modo de viver. Por isso ele falou, eu não vou ler todo o salmo, mas um dos versículos importantes, que ele fala no versículo 1 de Salmo 16, que é: amo o Senhor. Agora você, amo o Senhor, por quê? Porque ele, pode entrar, porque ele ouve, pode entrar, pode deixar o botão aí, obrigado. Que é um salmo de ação de graças, e hoje, aniversário dele, é o motivo da gente dar graças a Deus. A ação de graças, a ação que nós já tivemos, já comemos alguma coisa, ainda tem um bolo, né? São ações que nós recebemos, participamos graçamente uns com os outros. Mas o salmo diz assim nesse salmo, cujo título é Salmo de Ações de Graças: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Versículo 2 é muito importante nós nos apercebermos dessa mensagem. Olha o que o salmista diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ou seja, todos os tempos da nossa vida na terra, mesmo jovens, nós vamos invocar o Senhor, adorar ao Senhor, enquanto nós estivermos vida aqui nessa terra. Né? Descendo mais um pouco abaixo desse versículo, ele disse no versículo de número 4, 5, diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. E compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Ou seja, o Senhor está constantemente olhando e tomando conta dos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Leandro, agora há pouco, estava dizendo que em alguns momentos, algumas enfermidades, algumas coisas que passaram por ele, que talvez ele não entendesse bem, mas graças a Deus, no momento, Deus está conservando e tirou dele essas situações que estavam oprimindo o seu corpo físico. Naturalmente, ele pensou melhor em servir ao Senhor para que essas coisas sejam prolongadas. E esse versículo aqui deixa muito, muito bem claro isso. No versículo 7 diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Leandro, naturalmente, está dizendo nesse momento que a alma, ou seja, o seu pensamento no sentido de um futuro, ou seja, essa sequência de vida que Deus nos dá nessa terra, sejam as sequências de retorno e um tempo de firmarmos e seguirmos os passos
de Jesus, ou seja, quando fala os passos, ou seja, os ensinamentos que ele nos ensina através do livro sagrado, que é a Bíblia. Evidentemente que contempla o Velho e o Novo Testamento, entretanto nós vivemos debaixo da graça. A graça de Jesus, ela veio quando foi descida na terra, segundo a própria palavra de Deus, e aqui, em cumprir o seu ministério, ele terminou dando a sua vida na cruz para resgatar-nos da oportunidade. Eu sempre digo que Deus nos dá a oportunidade de salvação através da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo veio a esse mundo, cumpriu o seu ministério e foi morto na cruz, sendo injuriado, levando todos os seus sofrimentos. E Deus, segundo as profecias, já tinha deixado bem claro que suas pernas não seriam quebradas. Em lugar das pernas quebradas, ele levou um furo do lado, e isso é o soro, ou seja, sangue misturado com água, e por isso mesmo não foi preciso quebrar as pernas. Tem um motivo de quebrar as pernas, segundo os romanos, seria para que acontecesse de chegar alguém lá e tirar o povo de deixar vivo e tal, e curar e tal, num momento de sono que os soldados poderiam estar acontecendo, para evitar isso, quebrava as pernas. Mas Jesus Cristo não foi preciso, já ali também dando cumprimento a uma das profecias, que era que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Isso no Google vocês podem pesquisar, e depois, quando nenhum dos ossos são quebrados, você entrando lá, você vai descobrir o capítulo e versículo do livro, que não tinham nada mais essas coisas na minha mente. Ou seja, versículo, capítulo, isso não tem. Mas o versículo 9 fala assim, o 8 diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Quando o salmista estava falando isso, ele estava dizendo que tinha pleno conhecimento que tudo quanto acontecia com ele era proveniente de Deus, ou seja, era Deus que estava com ele, guiando os seus passos, cuidando dele em cada momento que se passava na sua vida. Isso tudo aconteceu deixando para nós, em todos os tempos, e alcançou nós do século XXI também, essa leitura tão maravilhosa que nós precisamos de ter em nossos corações, que nada acontece conosco sem que Deus tome conhecimento. E que a vida nossa, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso caminhar, o nosso respeitar um ao outro, né? Seja pessoas novas ou mais idosas, todos nós, isso provém de Deus. Ele nos dá, através do seu atributos, que é de respeitarmos uns aos outros, eles nos concedem essa graça, tá? E ele fala assim, no versículo de número 11, 12, ele fala assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ou seja, quando ele estava desorientado, ele falou: mas o que está acontecendo comigo? Aí vinha no coração: mas todo homem é mentiroso. Por quê? Porque o homem, essa palavra homem, significa os humanos. Todo humano nasce em pecado. Até a criancinha que nasceu hoje já está com o pecado dos pais, ou seja, ele já nasce em pecado, não tem jeito. Ele, se crescer, ele vai ter que se arrepender, vai ter que entender e tal. Ele vai entender isso a partir, normalmente, dos 7 anos ou 8 anos, a criança tem um entendimento bem profundo do que Deus pode fazer na vida dele, para começar a escolher um caminho. Uma das razões em que
quando Cristo estava na terra e as mulheres levavam as criancinhas para que Jesus Cristo pudesse ali tocar, dar suas bênçãos, a bênção, né? E então, os discípulos, a multidão, todos ficavam assim, deixa o mestre, ele está cansado. Não o oprimem, não façam isso. Tire as crianças de perto do mestre. Eu fico imaginando que era muita gente, aquele barulho todo no ouvido do mestre, mas ele simplesmente virou para ele e disse assim, deixai ver as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, os seus pecados está coberto pela minha vida ou pela minha morte. Porque, segundo as Escrituras, Jesus Cristo já tinha morrido pela humanidade até mesmo que antes dele vir ao mundo. Ou seja, o amor dele é tão grande que já tinha alcançado todos os seres humanos, dando sempre a oportunidade, conforme eu disse antes, de arrependimento e de salvação. E quando ele o ápice, aconteceu o que eu já falei, ali na cruz de madeira, onde ele foi morto. Estamos já terminando, quando diz assim, diga, por todos os seus benefícios, o versículo número 12, assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu li que os benefícios, que nesse entendimento, que andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, e no versículo 8, quando ele fala assim, pois livraste da morte a minha alma, nas lágrimas dos meus olhos. Ou seja, quando Deus viu que o homem estava preocupado com a sua própria vida aqui na terra, talvez não está servindo bem, porque nós somos humanos, somos pecadores, muitas vezes a gente erra, a gente peca, e por isso ele deixou muitos ensinamentos na Bíblia Sagrada, que eu não vou dizer parte deles agora, nem muitos, porque senão vai demorar muito. Mas já estava implícito nas palavras do mestre e do escritor também aqui, em que ele deveria estar tomando o caso, ou seja, tomando a responsabilidade, porque ele era um servo de Deus. Por isso ele diz assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, vou canalizar esse bem que Deus está me dando para mim no meu coração e invocar o nome do Senhor, servi-lo fielmente. E no versículo de número... vou pular para o versículo número 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Versículo 18, e penúltimo, diz assim, cumprirei os meus votos ao Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. O último diz assim, nos atos, ou seja, na entrada, no caminho da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Essa palavra significa louvor. Estava louvando ao Senhor, Deus naquele momento, por ter dado a ele a oportunidade de se reconhecer pecador, indigno, mas que o próprio Deus, através do seu amor infinito, estava dando a ele a oportunidade de ser o servo de Deus. É o que nós deveríamos, todos nós, que aqui estamos, e os que não estão também, deveria estar sempre louvando a Deus, dando graças a Ele, do momento que estamos vivendo nessa terra. Um momento de paz, um momento de harmonia e de separação das misérias que acontecem ao nosso redor. E aqueles que já reconhecem que são indignos de salvação, porque nós nascemos em pecado, mas se nós arrependermos e colocarmos Cristo no nosso coração, nós temos nossos pecados perdoados ao pedir Jesus Cristo que tome conta de nós e que ouve as nossas orações e que nos salve da perdição eterna. É isso que o salmista está dizendo, já no Velho Testamento. E Jesus Cristo diz no seu
modo de viver aqui na terra, nos seus ensinamentos em João capítulo 14, versículos 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz um termo assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus Cristo é o único caminho que pode nos conduzir aos céus. Ou seja, sem Jesus Cristo nós não podemos alcançar a salvação de nossas almas. E eu dou muito graças a Deus, nós damos, pelo Deus está reconhecendo isso na sua vida. Ele e muitas outras pessoas da sua faixa etária têm reconhecido que só em Jesus Cristo alcança a salvação eterna. E por ele, um dia, estaremos todos juntos nos céus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos, então, pedir o bem para vir aqui, ou a mãe dele, não sei, a extensão, ora aqui, agradeço aqui pelo Leandro. Amém. Não sei se as colegas querem falar alguma coisa sobre aquele aniversariante, então... É, melhor depois da oração fala. Depois da oração fala. Depois da oração. Vamos falar o Pai Nosso? Oi? Vamos falar o Pai Nosso? Então vamos falar o Pai Nosso, depois a gente termina com a palavra de oração pronta. Pai Nosso que sai dos céus, Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, por esse instante que passamos, com todos que estão aqui, ó Pai. Obrigado pela vida do Leandro, que hoje está completando mais um ano de vida. Pai. Tu, Deus, continua abençoando essa vida, Pai. Não só ele, mas a mãe dele, todos que estão aqui, ó Pai. Pedimos também e te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Que essa possa ficar gravada em nossos corações. Amém. Pedimos também, ó Deus, pelo pastor Zé Batista, continua estando com ele. Manda ele, ó Deus, sempre sabedoria vinda de ti, ó Pai. Senhor, que nós lhe pedimos, já te agradecemos. Não em nosso nome, mas em nome do Filho amado Jesus Cristo, nosso hoje, mas todo sempre. Amém. Amém. Até aqui Que nos ajudou o Senhor e por isso estamos Todo alegres. mundo decorou? Porque as palavras lá todas. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Amém? Amém. Parabéns.